Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar aqui a vocês como funciona a busca binária em Java. Primeiro, antes de fazer o código, nós precisamos entender o que de fato é uma busca binária. Nesse vetor aqui que eu tenho, nesse vetor de inteiros, se fôssemos procurar um número, nós teríamos que fazer, quando procuramos um número de forma convencional, uma busca simples. Vamos supor que meu número que eu quero achar é o 31. Eu teria que fazer a busca por esse número de forma sequencial, ou seja, meu número 31 está aqui? Não. Meu número 20 está aqui? Não. Aqui? Não. Assim por diante até chegar no 31. Note que fazendo assim, eu iria fazer muitos passos até chegar no número que eu quero, que seria o 31. E isso computacionalmente é horrível para a nossa aplicação. É aí que entra a busca binária. E o que é a busca binária? A busca binária, ela vai dividindo nosso array pela metade até achar o número que desejamos, que no caso aqui, nosso exemplo é o 31. E para isso, ela funciona da seguinte forma. Toda vez que temos um array, ele vai estar nesse desenho, basicamente, nós vamos pegar a primeira posição desse array e vamos dar o nome de início. Toda vez que tivermos um array, ele vai ter uma posição início, que vai ser sempre a sua primeira posição, e o fim, que é sempre o final do array, obviamente. E com isso, nós temos que fazer um cálculo para saber o meio desse array. E para saber o meio desse array, é apenas fazer o final mais o início e dividir por 2, que aqui seria o seguinte: 0 mais 6 dividido por 2. Isso daqui é a mesma coisa que 6 dividido por 2, que daria 3. Ou seja, nosso meio estaria aqui na posição 3 do nosso array. Meio. Sabendo disso, e o número que queremos achar é o 31. Deixa eu colocar aqui, que é para ficar mais fácil. 31. Sabendo disso, a nossa busca binária, depois que achar o meio, nós vamos comparar o valor que está aqui na posição 3. Qual é o valor que a posição 3 armazena aqui? É o 25. E aí nós fazemos uma pergunta. 25, ele é maior ou menor do que o valor que eu quero, do meu valor escolhido? No caso, 25, ele é menor do que o 31. É agora que entra a mágica aqui da busca binária. Sabendo que o valor que eu quero, o meu valor escolhido, é menor do que o 31, nós vamos fazer o seguinte. Nós dizemos agora que o nosso início, ele vai valer o meio atual mais 1. Ou seja, o início deixa de ser aqui e começa a partir daqui. Isso quer dizer que, como eu sei que 25 ele é menor do que o número escolhido, eu já não preciso mais dessa parte aqui do meu array. Ou seja, eu já elimino isso tudo. Em apenas uma operação da busca binária, eu já eliminei quatro valores da nossa busca. Com isso, sabendo que nosso início agora é aqui, nós vamos fazer a mesma lógica do cálculo. Nós temos que fazer o início mais fim dividido por 2, que no caso aqui seria 4 mais 6. Não pode esquecer do parêntese, que é a ordem de preferência do cálculo. No caso aqui seria 10 dividido por 2, que dá 5. Ou seja, nosso meio agora vai sair dessa posição que ele está, ele não vai ser mais aqui o meio, e vai vir para cá, para a posição 5. Agora, nós fazemos a mesma comparação. Meio, ele é menor ou maior do que o número escolhido? Nenhum dos dois, o meio é igual ao número escolhido. Sabendo disso, nós retornamos agora o 5, que é a posição onde está o nosso número escolhido. Ou seja, com apenas 2 buscas na busca binária, eu consegui já achar o valor desejado. E com 2 buscas eu eliminei mais da metade do array. Então você vê que a busca binária ela é muito poderosa para pesquisar em arrays, para fazer a busca em arrays.
caso, a busca binária, ela tem a complexidade O log de n. Essa é a complexidade da nossa busca binária. Ela é uma das melhores que tem, que só perde para constante, basicamente. E agora, nós temos que aprender a fazer isso em código, né? Para isso eu vou vir aqui no IntelliJ. Eu criei aqui um projetinho e vamos lá. Para fazer a busca binária, nós primeiro temos que criar um método de busca binária, né? Por isso eu vou criar aqui um public static. Eu vou retornar um integer, que é para poder depois retornar um null, na verdade. E eu vou colocar aqui busca binária. Na nossa busca binária, nós precisamos passar um array e um valor escolhido. No caso aqui, vai ser um array de inteiros, que eu vou dar o nome de lista, e um número escolhido. Pronto. Sabendo disso, nós podemos começar a implementar a lógica do nosso método. Aqui eu disse que a busca binária, ela possui sempre o início e o fim quando quando pegamos o vetor, né? Nós temos o início e o fim do vetor. Para isso, nós vamos começar dizendo o seguinte: eu vou chamar o início aqui de baixo, aqui vai ser o baixo e aqui o nosso alto, só fazer essa troca. O baixo, ele vai ser um inteiro e ele vai sempre começar na posição 0 da nossa lista. Ele vai sempre começar em 0. Já o nosso alto, ele vai ser justamente o final da lista menos 1. Por que menos 1? Porque nós começamos a contar em Java no índice 0. Então nós temos que fazer o final menos 1, que é para poder igualar. No caso aqui seria lista.length, que é para pegar o tamanho, menos 1. Agora nós vamos fazer um while e dizer o seguinte: enquanto o meu baixo for menor ou igual ao alto, nós vamos fazer o seguinte. Agora, quando nós fizemos esse while aqui, nós temos que pegar justamente a parte do meio que falamos. E para pegar esse meio é muito simples. A gente cria a variável meio e tem que fazer a mesma lógica que a gente fez aqui. No caso aqui era o início e o fim, e só vai substituir aqui para baixo mais alto dividido por 2. Ou seja, para pegar o meio do nosso array é muito simples, é só fazer o baixo mais alto dividido por 2. E com isso, nós vamos criar uma variável chamada chute, que é para dizer que é a nossa tentativa de acerto do número escolhido. E o chute nada mais é do que a nossa lista na posição meio, simplesmente. Ou seja, a nossa tentativa vai receber a lista na posição meio, que aqui no caso seria a lista, que é o array, na posição meio. A posição meio é o 5. No caso, ele iria receber o valor 31 e veria se é o valor que o usuário está escolhendo ou não. E para fazer essa verificação de ver se o valor é o que o usuário está escolhendo ou não, nós vamos fazer o seguinte if: se o meu chute for igual ao escolhido, nós retornamos o meio. Simplesmente, nós vamos retornar aqui, quando retornamos o meio, nós retornamos o índice aonde está o nosso meio, que é o que a gente quer. Agora, se o nosso chute for menor do que o meio, o que é que nós fazemos? Se o nosso chute for menor do que o meio, nós dizemos que o alto vai receber o meio menos 1. Ah, Pedro, mas você não mostrou isso na explicação da busca binária. É a mesma lógica do início. Enquanto o início recebe o meio mais 1, quando o número está atrás do escolhido, quando o número estiver na frente, ou seja, for maior, o fim ele vai cair para o meio menos 1. É a mesma lógica. E aqui nós faremos um else, dizendo justamente a parte do baixo. O baixo recebe o meio mais 1. E agora, aqui, nós temos um return null.
faltou o ponto e vírgula aqui. E aqui dentro do método, eu estou dando return no lugar errado. E aqui dentro do método, nós damos o return null. E aqui ele está dando um errinho porque tem um a mais. Pronto. Agora nós temos a nossa busca binária implementada. Com isso, nós vamos aqui no main, damos um salt. Na verdade, nós vamos criar um array antes. Int lista. Eu vou fazer com os seguintes valores: 1, 3, 5, 7 e 9. E agora eu vou dizer o seguinte: busca binária, ponto, busca binária, passando a minha lista. E o valor que eu quero escolher aqui seria o 3. No caso, ele tem que me retornar em qual posição está o 3 aqui nessa lista, nesse array. E o 3 aqui, ele está na posição 1. Por que não 1 e não a 2? Porque nós, lembre-se, começamos sempre em 0 no Java. Então, quando eu rodar isso aqui, ele vai justamente me retornar 1, que é a posição do número 3, que foi o número escolhido pela gente. Opa, fiz algo de errado. Então, o erro aqui foi eu viajei. Aqui nesse if, no caso no último if, eu coloquei se o chute fosse menor do que o meio. E na verdade, se o chute for menor do que o nosso foi escolhido, na verdade. Então eu vacilei por causa disso. E por conta disso estava dando diferente. Agora quando nós rodamos aqui, nós podemos ver que ele vai justamente retornar o que eu disse, que é o 3, ele vai retornar a posição desse 3. E se eu fizer com o valor que não existe, ele vai me retornar um null, que foi o que a gente colocou lá no nosso método. Aqui ele vai rodar e ele vai me retornar um null, porque é um valor que não existe na nossa busca binária. E se eu quiser retornar um outro valor, o 9 no caso, então ele teria que me retornar a posição 0, 1, 2, 3, 4, para ver se está correto. Aqui, correto. Então pessoal, é isso. Busca binária é algo bem simples, é um algoritmo bem simples, mas que é extremamente útil no dia a dia, até para entrevista de emprego, para desafios do LeetCode e tal. Então é isso, pessoal. Valeu aí por acompanhar até aqui, tamo junto.